Aí, agora está gravando. Então, a gente percebe isso, né? Que ele passou esse tempo lá e ele não deve ter percebido que era tudo isso, porque ele não teve necessidades nenhuma. A presença de Deus foi suficiente para ele. E aí ele desce, o seu rosto está brilhando, ele não sabe que o seu rosto está brilhando, as pessoas não querem se aproximar dele, né, porque elas ficam com medo, aí ele chama, e Arão e os líderes se aproximam. Eles só se aproximam depois que Moisés chama eles. Isso está lá no capítulo 35 de Êxodo. E aí a congregação, os líderes se aproximam, ele fala com os líderes, depois a congregação se aproxima e ele passa as orientações do Senhor para a congregação. Aí a gente vai ver no capítulo 36, isso foi no capítulo 35, né? No capítulo 36, deixa eu só confirmar aqui. Não, foi no capítulo 34. No capítulo 35, ele já vai dando as orientações, ele já começa repartindo o serviço, ali tem início o trabalho, tudo aquilo que o Senhor falou com ele lá no alto do monte. O Senhor falou, constrói o tabernáculo. O Senhor deu todas as orientações de como seria esse tabernáculo, qual o tamanho, espessura de material. Foi nos detalhes, o Senhor deu o tamanho. Estamos no comecinho aí do capítulo 35. Todas as orientações referentes ao tabernáculo, às roupas sacerdotais, aos utensílios que seriam utilizados no templo. E o Senhor falou para Moisés lá em cima, antes dele descer, você vai e faz tudo conforme você viu. Então, a gente já falou anteriormente que Moisés viu alguma coisa semelhante. Deus mostrou alguma coisa para ele. Então, Moisés veio e fez uma cópia daquilo que Deus mostrou para ele lá no monte. Então, aquele tabernáculo que tinha ali era uma cópia. E Deus deu todas as orientações, tudo direitinho, como deveria ser. Esse povo iria entrar, né, na terra prometida, Deus prometeu dar a eles aquele lugar, e eles entrariam ali como um povo. Eles não entrariam ali de qualquer jeito, eles teriam uma constituição e eles teriam um culto organizado. Então, no capítulo 35, Deus dá ali as primeiras orientações a eles, lembrando que eles estavam saindo, deixando de ser escravos no Egito. Gente, esse era o primeiro ano deles em liberdade. Então, eles não estavam acostumados com isso, né? Eles eram escravos. Então, eles eram um povo reprimido. E agora eles saem e eles têm que saber que existe leis. Eles não podem fazer as coisas de qualquer jeito, né? Do jeito que eles quiserem. Existem regras. E quem não cumprir a regra vai ter punição. Assim como nós temos uma Constituição, né, nós temos leis, e se a gente infringir essas leis, a gente sofre as penas da lei, não é? Então, esse povo iria agora conhecer a Constituição da sua nação. E Deus dá isso pronto para eles. Eles só teriam que conhecer e colocar em prática. O Senhor, no versículo 21, né, chega todo homem ali que estava disposto a trabalhar para a construção daquele tabernáculo. Homens e mulheres que estavam dispostos a trabalhar. O Senhor também chamou mulheres que estivessem ajudando eles ali a fazer as cortinas, a trabalhar com costuras, a fazer mesmo os tecidos, serviço de tecelão. Então, todas as pessoas que estavam dispostas a trabalhar tinha lugar para elas. Então, eles iam trabalhar de forma coordenada, eles teriam sobre eles pessoas que estariam orientando,
e eles iriam trabalhar fazer coisas finas, trabalhar com fabricação de móveis, entalhamento, escultura, eles iam entalhar os móveis, desenhar nos móveis, e desenhar com ouro, e trabalhar com pedras preciosas. Então, eram pessoas que tinham que ter um coração disposto a trabalhar e disposto a aprender também, pessoas que fossem inteligentes para aprender. E o Senhor levantou isso, e colocou a Bezaliel, e o outro que eu esqueci o nome, para trabalhar com eles ali. Esqueci, Bezaliel, filho de Uri. Esqueci agora o nome São duas pessoas que Deus coloca para estar coordenando esses trabalhos. E, olha só, e todas as mulheres, no versículo 26, cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam os pelos das cabras. Para que era esse fiar os pelos das cabras? Para fazer as cortinas do tabernáculo, e as cortinas, o tabernáculo tinha lá o santo dos santos e o pátio. E aquilo era cercado como se fosse um muro, só que era com madeiras colocadas a certa distância uma da outra e fechada com cortina de pele de animal, né? Então, essas cortinas tecidas. Então, Deus moveu as pessoas, deu inteligência a elas para elas trabalharem, para elas construírem tudo aquilo que seria necessário. E aí, tudo aquilo que eles fizeram foi de forma coordenada. Não, eles não pegaram qualquer madeira, eles não pegaram qualquer tecido. Deus orientou cada coisa que eles iriam fazer ali. Por quê? Porque Deus tinha um propósito específico, porque tudo aquilo que eles fizessem ali iria apontar para Cristo, né? Toda forma de culto deles iria apontar para Cristo. Eles era o culto a Deus, eles foram o povo escolhido para se relacionar exclusivamente com Deus, né? Eles eram o povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso quer dizer que eles são de Deus, de mais ninguém. Então, eles devem servir a Deus, né? E eles foram escolhidos para manifestar as grandezas do Senhor. E a toda forma de culto deles, tudo aquilo que Deus mandou eles fazerem, apontava para Cristo. Por isso que tem essa coordenação do Senhor em tudo, né? Na escolha da madeira, eu já falei aqui alguns dias atrás, né, alguns meses atrás, a madeira escolhida para fazer os móveis do tabernáculo era a madeira de cetim, também chamada de madeira de acácia. Por que essa madeira? Porque ela é a única madeira que aceita ser coberta com ouro, porque para trabalhar para ser revestida com ouro, ela teria que ser uma madeira que tivesse essa resistência, porque senão você coloca o ouro derretido em cima da madeira, ele é muito quente, e aí a madeira vai pegar fogo. Mas a madeira de acácia não, ela cria uma resina, e aí pode-se trabalhar com o ouro em cima dela, ela pode ser manuseada, ela pode ser revestida. E isso aponta para a natureza de Cristo, que ele tem, o ouro é a natureza divina, e a madeira, a natureza humana. Olha só que coisa linda, gente. Foi Deus, e Deus sabia que essa era a única madeira que suportava isso, né? Essa foi a madeira escolhida para representar a natureza do Cristo, essa natureza divina e a natureza humana dele. Que coisa maravilhosa. O homem não ia ter, assim, escolher a esmo, né? Não, Deus deu essa direção. A madeira é escolhida por Deus, as cores tinha todo um significado também. Deus escolheu, né, as cores que seriam feitas todas as coisas ali. Aqui nessa imagem que nós temos, a gente vê que é uma coisa assim bem cheia de cores. Deixa eu aumentar ele lá no original, que aí vocês conseguem enxergar melhor, acho.
Oh, my God. Ah, tá vendo? Olha só como ele é uma coisa cheia de cores, né? Ele é coberto pela... Eu não estou conseguindo mover isso daqui. Peraí. É diferente isso daqui. Mas olha só, tem as cores das cortinas na frente do santuário, né? E as cores na entrada dele são as mesmas cores, né? Deixa eu ver aqui. Olha só, a cor da entrada. Também falamos que a ordem do culto, né? Como é feita essa ordem e que tudo isso também aponta para Cristo. As pessoas entram aqui nesse portão, né? Entra já com o seu animal, e uma coisa que eu fiquei sabendo é que a pessoa entrava, ela levando o animal ali para o sacerdote, né? Enquanto ela levava esse animal para apresentar ao sacerdote, ela tinha que ter a consciência que aquele animal iria morrer no lugar dela. Né? Aquele animal seria oferecido em sacrifício pelo pecado dela. Não era para ser uma coisa mecânica, não era para chegar lá como quando Jesus chega lá no templo e expulsa os vendedores, né? Porque os vendedores estão com os animais do sacrifício ali já pronto. Né? A pessoa chega, compra e entrega. Ela não tem nenhuma relação com aquele animal, ela não se identifica com ele. Deus dá orientação para a pessoa, olha só como que tinha que ser, a pessoa tinha que ir lá, entre os seus animais, pegar o seu animal, escolher um animal sem defeito, um animal perfeito, que não fosse manchado, que não tivesse nada, para simbolizar que o sacrifício tinha que ser perfeito, né? O animal oferecido não podia ser qualquer um. Deus deu o seu filho sem defeito, sem pecado, para morrer na cruz no nosso lugar. Então, o homem tinha que levar o seu animalzinho, né? E enquanto ele levava, era para ele ter esse coração contrito. Esse bichinho aqui, ó, vai morrer no meu lugar. Por causa do meu pecado. Eu é que pequei. Esse bichinho não fez nada, esse bichinho é inocente. Eu que deveria morrer. Então, era isso o sentimento que era para ter. Agora, chega lá no templo na época de Jesus, é só pegar um bichinho ali que você não tem nenhuma relação com ele, que você não conhece ele, você não sabe de onde veio, e entrega lá para morrer. Qual é o significado disso? Não tem nenhum significado. Então, as pessoas entravam aqui com o seu bichinho, entregava ao sacerdote, ele oferecia o sacrifício aqui nesse fogo, né, que fica aqui ardendo, o bichinho é oferecido ali, aí o sacerdote, o homem, gente, o ser comum, só vinha até aqui, onde está o fogo, viu? Daqui para lá ele não passava, não. Daqui para lá era só as pessoas especiais. Era só os sacerdotes, aqueles que estavam imbuídos do trabalho, né? Eles tinham que fazer, eles tinham que realizar todo o trabalho de culto. Né? O trabalho do homem era só chegar até ali. O homem não tinha permissão para se aproximar de Deus. Né? E as roupas dos sacerdotes eram diferenciadas para mostrar que eles eram pessoas separadas para Deus. Quando uma pessoa comum olhasse para um sacerdote, ia saber que aquele ali era um ministro do Senhor, ele era uma pessoa que estava separada para servir ao Senhor. E aí, sobre os sacerdotes, os sacerdotes chegavam, lavavam as mãos ali na bacia de bronze, depois do sacrifício,
né, em sinal de purificação, e só depois dessa purificação eles poderiam entrar aqui no santuário, né, só depois de se lavar, depois de ter oferecido o sacrifício e ter se lavado com a água e se purificado, é que eles poderiam entrar aqui, somente aqui nessa primeira parte do santuário. E aí tem o sumo sacerdote. Para diferenciar dos sacerdotes, ele tinha uma roupa diferente, a roupa dele era para mostrar que ele era o principal mesmo. Ele era a pessoa que se achegava à presença de Deus, somente ele tinha permissão de entrar no Santo dos Santos, de passar dessa primeira parte aqui do santuário para a segunda parte, onde ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Ele só fazia isso uma vez por ano. Só fazia isso uma vez por ano. Ele era a pessoa especial, ele era o representante de Deus aqui na Terra, né? E ele só tinha permissão de entrar na presença de Deus uma vez por ano. Aí Jesus vem e fala, olha só, que nós que temos a Jesus na nossa vida, né? Somos mais do que ele. Quando as pessoas estão falando lá a respeito de João Batista, né? Que João Batista era, e Jesus fala, ele era mesmo, ele veio no espírito de Elias, ele veio para anunciar o Cristo. Então, ele era o maior dos profetas. Mas Jesus fala, mas qualquer um desses pequeninos no novo reino, na nova aliança, é maior do que eles. Por quê? Porque nós temos livre acesso. Antes, o sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, lá na presença de Deus, né? Lá no Santo dos Santos, fazia expiação pelos pecados do povo e pelos pecados dele mesmo, se lavava, se purificava, e só depois ele entrava lá na presença de Deus e aspergia o sangue do sacrifício. Hoje nós temos o sangue do sacrifício que nos cobre, né? Nos cobre e nos purifica de todo o pecado. E nós temos livre acesso à presença de Deus. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Então, tudo o que se fazia aqui, ó, apontava para Cristo. As roupas dos sacerdotes faziam essa diferença, o povo percebia, né, que os sacerdotes eram diferentes, eles usavam aquelas roupas para se diferenciar, para que as pessoas notassem que eles eram essas pessoas separadas para servir a Deus. Então, eles honravam a Deus. Eles se apresentavam diante dele com reverência e respeito. E as vestes do sumo sacerdote era para diferenciar ele mais do que os sacerdotes, né? Ele era essa pessoa que se apresentava diante de Deus e que fazia intercessão. Hoje, Jesus é o nosso intercessor, né? Ele vive para interceder por nós. Eu vou mostrar para vocês. Aqui. Volta cá. Aqui. Eu vou parar essa transmissão, e eu vou apresentar outra aqui. Opa. Aqui. Aqui as roupas dos sacerdotes, né? A roupa. Ó, aqui a gente tem um sacerdote. Volta aqui. Um sacerdote com uma roupa simples dele, e o sumo sacerdote. A roupa do sumo sacerdote é mais elaborada, né? Os sacerdotes também se vestiam assim para eles trabalharem, né? Eram roupas que protegiam essas mangas compridas, roupas
vestes mais compridas também, elas protegiam eles. As roupas sacerdotais tinham todo o significado também, e cada peça da roupa do sumo sacerdote tinha um significado. Vou ver aqui. A túnica era feita de linho branco, fino, e ia até os tornozelos, representava a pureza, né? Então, a pessoa, para servir ao Senhor, para se apresentar diante dele, tinha que estar puro. A gente tem que lembrar que tudo lá apontava para o ministério de Cristo, apontava para Cristo. Então, essa túnica representava a pureza, né? E Cristo nos torna puros, e para a gente se apresentar diante de Deus, a gente tem que estar puro. O éfode cobria o peito e as costas do sacerdote, feito com fios de ouro, linho fino e lã tingida de azul, roxo e escarlate. Ele tinha 2 alças nos ombros, e nas quais se pendurava as 2 pedras de ônix, fixava elas ali, né? E nessas pedras estavam gravados os nomes das 12 tribos de Israel. As 2 pedras que fixavam ele no ombro, assim, tinham os nomes das 12 tribos de Israel, e isso lembra a função do sumo sacerdote, né? Ele era o intercessor, e cada vez que ele se apresentasse diante de Deus, ele estaria apresentando as 12 tribos de Israel. Isso também aponta para o ministério de Cristo, que ele nos apresenta a Deus. Sem ele, ele nos leva a Deus. Sem ele, nós não podemos nos achegar a Deus, né? Como ele diz, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, não tem outra forma. É só através de Jesus. Então, essas 2 pedras aí que está na roupa do sacerdote também mostra, né? Que ele era aquele que levava o povo, apresentava o povo diante de Deus. No peitoral, era uma peça que era usada sobre o éfode, feito de ouro, linho fino, lã tingida, roxo, azul e escarlate. Nesse peitoral também continha as 12 pedras. Aí, ali, nas primeiras 2 pedras, estavam os nomes das tribos. E no peitoral tinha as 12 pedras, representando cada pedra, cada cor de pedra representava uma tribo. Era uma pedra preciosa que representava a tribo de Israel. Cada pedra representava uma tribo. E essas pedras, essas cores dessas pedras também depois seriam as cores dos, vamos dizer assim, dos estados de Israel, né? Porque aqui no Brasil a gente tem os nossos estados, Minas, Mato Grosso, São Paulo, Rio. Então, lá os estados seriam, né? Judá, Efraim, Manassés e Rúben. Levi não, porque, ele levava, né? Levi levava as pedras. Então, Levi não estava ali, Levi servia ao Senhor, e no lugar de Levi estavam os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, né? Mas aí tinha Efraim e Manassés representando José, Levi não, Judá, Rúben, Zabulon, Naftali. Então, todo mundo estava ali representado, cada um tinha a sua pedra, cada estado era representado por aquela pedra, por aquela cor. Então, o sacerdote levava as necessidades do povo ao Senhor, né, e trazia de volta as respostas divinas. E as 12 pedras também simbolizavam a importância de cada tribo naquela nação, né? A mitra, aquela tiara, a mitra e o turbante, né? O turbante era uma faixa de linho branco que era usada na cabeça do sacerdote, na frente do turbante, a placa de ouro.
A placa de ouro ficava na mitra, né? Aquela placa que estava escrito santidade ao Senhor, né? Era para lembrar a ele. Todos que o vissem, estaria escrito ali, santidade ao Senhor. Ele tinha que ser santo ao Senhor. Não dá para se aproximar do Senhor se não for santo. O povo de Deus é santo. O povo santo é separado para Deus. O povo de Deus não é para fazer outra coisa, não é para servir outra coisa que não seja servir a Deus. É um povo separado, santo. Santidade ao Senhor. O cinto, que era aquela faixa na cintura, segurava a túnica do sacerdote e era preso com um laço. Ele representava a preparação do sacerdote para o serviço no templo de Deus, né? Nós temos a necessidade de nos preparar para servir Deus adequadamente. A gente não pode servir de qualquer jeito. A gente tem que estar preparado, né? A gente tem que se dedicar, a gente tem que buscar. Quando a gente vai ensinar, a gente precisa estudar para ensinar. Quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente tem que saber o que é que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. Então, esse cinto representa isso, essa necessidade de se preparar para o serviço. Os calções. Os calções eram peças de linho que cobriam as pernas dos sumos sacerdotes. Eles eram usados para garantir a modéstia e a decência do sacerdote durante o serviço do templo. Lembra que Deus falou? Vai usar, é bem assim que está escrito, vai usar os shorts, né, os calções lá, para que as vergonhas não apareçam quando eles estiverem fazendo o trabalho. Então, faz parte também aí da santidade, né, da decência. No conjunto, as vestes dos sacerdotes representavam santidade, autoridade e a responsabilidade do sacerdote, e também simbolizavam a importância do povo de Israel como povo escolhido de Deus. As vestes foram feitas para inspirar reverência e respeito pelo sacerdote e pelo serviço que ele realizava no templo. A gente vê que, assim, Deus deu todas as coordenadas. E para servir a Deus não podia ser de qualquer jeito. Tinha que saber, tinha que conhecer, tinha que estar preparado, tinha que ter ordem, tinha que ter decência. Não podia ser de qualquer jeito. E aí eu volto a lembrar, como de vez em quando eu lembro, né? Quando Davi foi buscar a arca, que ele foi e pegou a arca, Davi estava cheio das boas intenções, foi buscar a arca do Senhor que estava, os filisteus tinham devolvido, estava lá na casa não lembro agora o nome do homem, e foi buscar a arca, cheio das boas intenções, chegou lá, colocou a arca em cima do carro de boi e veio embora. No meio do caminho, a arca vai escorregando, e Uzá estende a mão para não deixar a arca cair. Davi estava cheio das boas intenções, Uzá estava cheio das boas intenções, mas quando Uzá foi encostar a mão na arca, ele foi fuzilado, ele morreu. Deus o matou, né? Por que isso? Porque as coisas de Deus, por mais boas intenções que a gente tenha, não são feitas de qualquer jeito. Deus havia dado ordens anteriormente que a arca deveria ser carregada sobre os ombros. Ela não deveria ser colocada sobre animais. Ela não deveria ser carregada em carros, carros de boi, em carros de animais, né? Ela deveria ser carregada sobre os ombros, assim não haveria o perigo. E havia também as pessoas que iriam carregar aquela arca. Havia pessoas destinadas para o serviço. Não podia ser de qualquer jeito. Assim como hoje, não pode ser de qualquer jeito. Não é porque a gente está cheio das boas intenções que Deus vai aceitar, não. As coisas para com Deus têm que ser feitas com ordem e decência. A gente tem que buscar conhecer qual é a vontade de Deus para fazer da forma que agrada a Ele, não da forma que agrada a gente, não do jeito que a gente acha que é, né? A axiologia não vai resolver nada.
Ninguém vai falar nada, só eu que vou falar aqui sozinha? É que esse tema é bem difícil, né? Deus não tem, né? O culpado por inocente. Não adianta a gente dar desculpa, né? Não tem. Muito bem lembrado, Marlene. As nossas leis, a nossa Constituição, a gente não pode dizer, se a gente é pego em alguma infração, a gente não pode dizer, eu não conhecia essa lei, eu não sabia. Porque a Constituição está lá para que todos vejam, para que todos saibam, né? Então, o fato de não saber não isenta o culpado. Eu não sabia que não podia pegar alguma coisa que está ali dentro do quintal do vizinho. Como assim, não sabia? Não tem problema que você não sabia, né? A lei está dizendo que você não é inocente. É isso mesmo. Deus não tem por inocente o culpado. Amém. Aí, a responsabilidade de ser nós podemos aprender com isso, né? Nós podemos aprender ali com a construção, com a construção do tabernáculo, com a ordem que Deus deu a eles. Deus deu ordens específicas. Específicas. Fale, Mari. Tá ouvindo o que eu tô falando? Não estava, não. Então tá, desculpa, tava mal. Eu tô com o fone aqui. Foi isso. Ó, sabe o que eu queria? A arca tava lá com o rei Davi, certo? Certo. Aí tem uma história antes disso, que eu não me lembro direito se os filisteus que pegaram Os a arca. filisteus. Isso, foi os Isso. filisteus que Aí levaram a arca. eles mandaram essa arca lá para casa daquela pessoa. Não, eles não levaram a arca para casa da pessoa, eles mandaram a arca embora simplesmente. Não, sim, né? Aí começou a ter problema lá, parece rato, tiveram hemorroidas, não é isso? Tiveram uma série de problemas. Tá. Quando eles foram encaminhar essa arca para aquela pessoa que você não lembra, o nome também não me lembro, que ficou lá até essa pessoa prosperou até, né? Isso, ela prosperou, isso. Essa arca, ela foi para lá levada por animais. Por animais. Então, veja bem, Deus, assim, da minha cabeça que eu estou falando isso. Muito bem lembrado, Marcela, isso é muito bom. Então, me corrija se eu estiver errado. Deus aceitou aquilo. Por se tratarem de filisteus, eles estavam desesperados, arrependidos, querendo mesmo se livrar da arca. Aí alguém falou para eles, eu não sei, façam figuras de hemorroidas e de ratos, né? Isso, Que eram os príncipes dos filisteus, eu não me lembro a quantia. Aí essa arca foi para aquela casa. Você vê, Deus aceitou, porque aquele povo não sabia de nada. Agora, quando chegou na vez de Davi, Davi não tinha desculpa não, porque ele sabia como é que era. Então, os filisteus não eram do povo de Deus. Eles não tinham que conhecer a Constituição de Israel, né? Isso, então meu raciocínio está certo. Por que Deus foi irado? E Uzá acabou levando a pior. Porque eles sabiam que não podia. Tem uma parte que diz assim, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Isso. Né? Eles não eram do povo de Israel, eles não tinham que seguir a Constituição de Israel, eles não sabiam o que fazer, porque eles haviam enfurecido o Deus de Israel, né? Eles haviam enfurecido o Deus de Israel, e eles queriam, de todo jeito, devolver aquela arca. O que eles iriam fazer? Aí eles se informaram, está lá em 1 Samuel 6, viu? Eles se informaram em como é que eles deveriam fazer, e aí eles resolveram lá o que fazer. Colocaram as estatuetas, né, de hemorroidas e de ratos, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, e aí devolveram. Aí colocaram isso lá dentro da arca, eles puseram isso dentro da arca, olha só, eles abriram a arca e puseram lá dentro. Eu não sei se eles olharam o que tinham lá dentro, mas eles abriram a arca e puseram lá dentro. E aí,
Eles devolveram, deixa eu ver. Fizeram um carro novo, tomaram 2 vacas, e aí puseram, subindo até as vacas ao carro, levar seus bezerros após. Então, puseram os bezerros da vaca junto, tomar a arca da aliança e colocar sobre o carro. E aí, colocar um cofre ao seu lado. Então, eles não abriram a arca, não. Eles puseram do lado da arca um cofre com as figuras de ouro que eles haviam oferecido. Olha só, gente, eles não abriram a arca. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Apesar de eles não serem do povo, eles tiveram esse respeito, né? E aí puseram aqui e levaram, as arcas levaram, as vacas levaram. E aí foi pelo caminho de Bet-Seme, e aí eles foram lá, levaram uma arca até um certo caminho e eles fizeram um voto com o Senhor, para saber se o Senhor tinha aceito a oferta deles ou não. Falou, se as vacas forem por tal lugar, é porque o Senhor não aceitou a oferta. Se as vacas forem por tal lugar, é porque o Senhor aceitou a oferta. Então, as vacas foram para tal lugar, aí eles viram que o Senhor aceitou a oferta deles e foram para casa em paz. E as vacas chegaram, né, até, aqui, ó, as vacas chegaram até um lugar que foi, né, e assim fizeram aqueles homens, e tomaram as 2 vacas, e criaram, e fizeram tudo isso, eles estavam planejando, aí eles fizeram, e as vacas se encaminharam pelo caminho, e eles viram que o Senhor tinha aceito. E aí, andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo, a arca já chegou lá em Bet-Semes, e eles estavam colhendo, e levantando os olhos, viram a arca e se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, e estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor. Então, assim que a arca chegou, eles se alegraram. Eles pegaram a madeira do carro, fizeram um holocausto com as vacas ao Senhor, ofereceram as vacas ao Senhor. E os levitas desceram a arca do Senhor, aí já foi os levitas, né? Desceram a arca do Senhor, com o cofre que estava junto dela, e em que estavam as obras de ouro, e puseram sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Seme ofereceram holocaustos e sacrificaram os sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrón no mesmo dia. Então, eles viram, né, que foi bem aceito, voltaram para casa. Pois essas são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação pela culpa. Então, colocar lá depois os ratos de ouro também. E aí puseram a arca do Senhor na casa que está até hoje, no campo de Josué, o Bet-Semita. E feriu olha só, os filisteus não abriram a arca, mas os de Bet-Seme abriram. E feriu o Senhor os homens de Bet-Seme, porquanto olharam para dentro da arca. Até ferir do povo 50 mil. 50 mil pessoas morreram por esse pecado. Mas tá aí, Maristela. Ficou lá, aí as arcas, os homens ficaram com medo, né? Ficaram com medo porque o Senhor matou, porque eles olharam, o Senhor cobrou, né, o pecado deles. E eles ficaram com medo de ficar com a arca. Aí eles enviam mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo, os filisteus mandaram a arca. Então, descei e fazer ela subir. Vem buscar. Os filisteus mandaram a arca de volta. Vem buscar. E aí vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram e ficaram na casa de Aminadab. E aí, então, a arca ficou na casa de Aminadab até o dia em que Davi foi buscar. E aí, Davi vai buscar, todo cheio de alegria, porque eles viram, olha só, eles viram que a arca da aliança na casa de Aminadab estava fazendo ele prosperar, o Senhor estava abençoando a casa dele. E é lógico que, gente, quando a gente ouve falar que tem bênção, todo mundo corre atrás, né? Vai correndo. Então, voando, né? Olha só, e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias que se passaram, até 20 anos. E aí o povo começou a lamentar, né? E aí vai. E aí eles vão lá buscar a arca, e aí Davi faz daquele jeito. E Davi fica triste porque o Senhor fere, o Senhor mata Uzá.
né? Matou Uzá por quê? Porque não fizeram de acordo com aquilo que o Senhor havia estabelecido. A lei foi dada 400 anos antes, né? 400 anos antes, Moisés saiu do Egito ali, subiu o monte e deu toda a lei para eles. Então, Davi foi indesculpável. Deus não desculpou, Deus feriu, Deus castigou. Por quê? Porque tinha que conhecer. Você quer fazer alguma coisa para o Senhor? Tem que ser do jeito do Senhor, não pode ser do nosso jeito, não pode ser de qualquer jeito. Ah, vamos lá, vamos ver de novo. Aqui, agora eu quero falar um pouquinho sobre aqui, as cores, né, dos sumos sacerdotes. Cada cor representa alguma coisa também, e as cores usadas ali são azul, púrpura, carmesim e branca. O linho fino, né, o linho retorcido, aponta para a pureza. Então, tudo que Deus orientou ali, nesses capítulos finais de Êxodo, agora a gente está ali no capítulo 35, 36, 37, 38, 39 e 40, eles estão na construção do tabernáculo. Todo esse período aí, eles estão colocando em prática aquilo que Moisés viu lá e passou para eles. Moisés explicou para aqueles líderes e eles estariam fazendo o povo trabalhar. Vai construir tudo que diz respeito ao santuário, que diz respeito aos utensílios, que diz respeito às roupas. Então, tudo está sendo feito no capítulo 35, 36, 37, 38, 39, e aí terminou o ano, um ano que ele está fazendo aniversário, um ano que eles saíram do Egito. Eles foram livres, Deus tirou eles com mão forte, né? Deus sustentou eles ali durante todo esse período. E aí, Deus manda eles fazerem isso. Gente, e a provisão, né? Deus mandou, agora eu quero colocar essa parte aqui para vocês verem, que eu achei isso daqui tremendo também. Deixa eu ver. Para essa apresentação, e venho com essa apresentação aqui. E aí eu volto para o slide. Olha só, todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, o ouro da oferta foram 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Gente, 1.000 quilos de ouro. 127 milhões. É muito ouro. 250, nossa, 127 milhões, 254 mil. Isso daqui seria reais no tempo que a pessoa fez esse slide, né? 3.447 quilos de prata. De onde é que esse povo tirou tudo isso, gente? De onde é? Né? Ele é o dono do ouro e da prata. E isso vem mostrar para a gente exatamente isso. Porque esse povo não carregou esse 1.000 quilos de ouro de lá do Egito. Tudo bem que eles saíram, né? 3 milhões de pessoas, né? 600 mil homens, mais as suas esposas, mais as crianças, e eles despojaram o Egito. Então, eles levaram muito ouro, muitas roupas, eles levaram joias, mas o Senhor proveu. Isso mostra que o Senhor é o dono do ouro, da prata, tudo é dele e tudo também, para ele. E aí já está na época do Davi, quer dizer, ele venceu muitas batalhas. Não. Ai, desculpa, agora eu confundi tudo. Não, volta tudo para trás. Isso, estamos aqui em Êxodo ainda. A gente estava falando do Davi, então, mas esse ouro todo aí, Ângela, aí veio do Egito, não veio?
É porque a gente vai e volta. A gente vai e volta. Aqui eles estão completando 1 ano que saíram da terra do Egito. Um ano que deixaram de ser escravos. E aí eles vão aprender a viver como nação. Deus dá todas as orientações. É o ouro do Egito, não é? Então, eu acredito que não só o ouro do Egito, Mari, eu acredito que Deus multiplicou esse negócio aí. Porque é muito ouro, gente. É muito ouro, é muita prata, é muito bronze. E a história está contada em pedacinhos, então a gente não sabe de onde vem tanto ouro. E madeira, essa madeira, tanta madeira que eles usaram. Ouro, madeira, tudo, né? Todo o material que eles tiveram necessidade. As pessoas foram dando, as pessoas foram doando, doaram os tecidos, doaram, mas e as madeiras? Eles não trouxeram madeiras de lá do Egito. Né? As madeiras eles providenciaram por ali, pelo deserto mesmo. E aquilo ali é deserto, gente. Então, Deus proveu. Assim como Deus proveu lá com Abraão o sacrifício, Deus também proveu todo o material necessário aqui, e Deus capacitou essas pessoas para trabalharem. Né? Deus deu. Está, agora, gente, no final do capítulo, no final de Êxodo, está tudo pronto para eles, eles estão agora se constituindo. Eles têm a Constituição, e agora eles fizeram o seu lugar de culto, né? Fizeram o seu lugar de culto, e tem todo o seu culto estabelecido. Então, eles vão começar E agora que interessante, que muito, muito maravilhoso. Vamos voltar para... Aqui, no primeiro... Não, Êxodo 40. Vamos para Êxodo. Quando ele começa a falar da organização do culto, é muito lindo. Sim, ele estabelece tudo, né? Como que seria esse culto, os sacrifícios, como seriam feitos os sacrifícios, como seriam as festas deles. A gente viu que eles tinham 3 festas principais, onde eles deveriam se reunir, parar tudo para celebrar, né? Durante o ano, eles parariam 3 vezes para, como a gente gosta de falar, né? O sábado. Então, eles trabalhavam 6 dias, descansavam 1. E aí, durante 3 vezes no ano, eles faziam essas festas. A gente não pode, porque a gente trabalha 5 dias, trabalha 2, aí a gente já tem as nossas férias. Então, não pode. A gente brinca, né? Tá. Então, eles tinham essas 3 festas principais que eles deveriam celebrar. E eles tinham, além dessas 3 festas, né, principais, eles tinham o dia da expiação. E esse era um dia importantíssimo para eles. Depois veio o dia do Yom Kippur também. Então, eles vão acrescentando. Mas, nesse primeiro momento aqui, eles têm 3 festas. Que é a festa da Páscoa, do Pentecostes e a da colheita, se não me engano. Então, no capítulo 40 de Êxodo, estamos terminando, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, no primeiro mês, no primeiro dia do mês. Então, gente, no primeiro dia do segundo ano, é isso que ele está falando aqui. Completou 1 ano, então, inteirinho, que vocês saíram do Egito. Agora, no próximo ano, no primeiro dia, vocês vão levantar o tabernáculo da tenda da congregação. Então, no primeiro dia aí, eles estava tudo preparado já, tudo lavrado, tudo montado, os pontaletes, tudo revestido com ouro, prata, feito os colchetes, estava tudo pronto, era só levantar. Então, no primeiro dia, vocês vão levantar o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Ó, separar a arca com o véu.
Depois colocarás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocará o castiçal e acenderá as suas lâmpadas. Então, quando ele fala, vai colocar o véu sobre a arca, ele está dizendo, não vai colocar em cima da arca, mas vai separar o local da arca com o santo dos santos, vai ser separado do santo. Depois você vai colocar o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurará a coberta na porta do tabernáculo e porá também o altar do holocausto. Ele está colocando, ele está montando o tabernáculo daquele jeito que a gente viu aqui mais atrás, que eu vou mostrar. Aqui, ó. Ele está deixando montado desse jeito. Então, Deus está falando, e começou lá por trás, né? Lá onde está aquela fumacinha saindo, lá vai ser o lugar da Arca da Aliança, separado com aquele véu grosso de 12 centímetros, né? Que é o véu que se rasgou quando Jesus morreu. E aí, vai pôr a pia, aí já está para fora, ó, entre a tenda da congregação e o altar, né? A pia de bronze, o mar de bronze, né? Que depois, lá mais para frente, quando Salomão constrói o templo, ele tira a pia e faz o mar de bronze. E vai ser a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela vai ter água para se lavar, para se purificar antes de entrar lá dentro. Depois porás o pátio ao redor, então vai cercar isso daqui. Por que era cercado, gente? Porque o povo tinha que ter reverência, não era para entrar ali de qualquer jeito, aquele era o lugar reservado, era o lugar do Senhor e do serviço do Senhor, lembrando que não é como hoje, né? Não, hoje a gente tem livre acesso, antes não tinha livre acesso, não. A gente devia ter um pouco mais desse temor que tinha lá, né? Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele, e o santificarás com todos os seus vasos, e será santo. E ungirás também o altar do holocausto, e a todos os seus vasos, e santificarás o altar. Aí está sendo a consagração de tudo, né? Essa unção aí, ungirás a pia, está consagrando tudo para o serviço do Senhor. E fará chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lava, olha só, estava mostrando como é que eles deveriam fazer, né? Eles deveriam fazer isso. Os lava, a consagração dos sacerdotes, e vestirás Arão com os vestidos santos, com as vestes santas, e o ungirá e o santificará para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos e lhes vestirás. Então havia todo um ritual. Nesse primeiro dia aí que eles levantaram a tenda da congregação, o Santo dos Santos, teve todo um ritual. Foi um dia de ritual aí, que foi o início, né, do serviço sacerdotal. Até aqui não havia serviço sacerdotal. Até aqui, Arão era esse porta-voz de Moisés, né? E ele só era o porta-voz de Moisés. E agora não, agora ele vai ter essa função, ele e os filhos dele e os outros levitas, de fazer o culto, o serviço de culto. E fez Moisés tudo conforme o Senhor lhe ordenou. E no primeiro dia, no segundo ano, no primeiro mês, o tabernáculo, então, se fez. Tudo fez conforme falou ali. Aí levou a arca, colocou lá, colocou o véu, preparou tudo. E quando, olha aqui, e Moisés e Arão e os seus filhos levaram, aqui, pôs também a pia, e Moisés e Arão lavaram seus pés, eles se purificaram, Moisés, Arão e seus filhos se purificaram para entrar na tenda da congregação. E quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor, então fez tudo, e aí quando estava tudo pronto, tudo preparado, a nuvem cobriu a tenda da congregação. Terminou a construção, terminou a consagração,
tudo conforme o Senhor havia feito. E aí eles viram, porque por enquanto eles só viam objetos para cá, objetos para lá, tecido aqui, tecido ali, e argolas e tudo mais. Agora eles montaram. E aí eles viram aquilo que o Senhor mandou eles construírem. E ficou lindo, e ficou maravilhoso, e ficou organizado. E aí, quando eles fizeram tudo isso, eles obedeceram, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Aí, então era assim. Aí quando a nuvem ficava ali na tenda da congregação, mas quando a nuvem se levantava, era o sinal que era para o povo também levantar acampamento. Vamos embora, vamos caminhar por esse deserto. Era isso. Era essa a forma que Deus conduzia o povo. Quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem se levantava e se movia, aí eles iam. Então, deixa eu ver. De maneira que Moisés não podia entrar, a glória do Senhor enchia o tabernáculo. No versículo 36 do capítulo 40 diz assim: quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Então, eles estavam sempre olhando para a nuvem. Eles estavam sempre olhando para o Senhor, para ver qual era a orientação que o Senhor iria dar a eles naquele dia. Se a nuvem se levantasse, era hora de levantar acampamento e partir. Às vezes eles ficavam parados por alguns dias ali, mas às vezes não, às vezes eles caminhavam também por alguns dias. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Deus se fazia presente o tempo todo ali com aquele povo. O tempo todo Deus estava ali, né? Durante o dia, Deus protegia eles com a nuvem, daquele sol escaldante do deserto. Durante a noite, Deus protegia eles com aquele fogo, né? Porque o deserto tem um frio terrível também, que chega quase a temperatura zero, né? Que as pessoas morrem de frio. Deus protegia eles com o calor do Senhor ali, com aquele fogo do Senhor. Deus estava com eles o tempo todo. Durante todo o tempo em que eles estavam no deserto, eles não passaram fome, eles não tiveram as suas roupas estragadas, os seus calçados não estragaram, não apodreceram, né? O Senhor cuidou deles, o Senhor esteve com eles, o Senhor sustentou, o Senhor dirigiu, o Senhor foi com esse povo enquanto ele estava no deserto. Tem gente lindo, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Gente, e mais maravilhoso ainda é saber que ele não muda. Mais maravilhoso ainda é saber que hoje a gente tem a presença dele em nós. Então, ele não muda, ele continua. Enquanto ele estava ali com aquele povo, gente. Hoje nós mesmos podemos nos achegar a ele, nós mesmos podemos ter... Gente, é tremendo, a gente precisa desse Deus, a gente precisa da direção dele, a gente precisa ter intimidade com ele, a gente precisa, né? Nós não podemos fazer nada sem ele, nada sem ele. Lembrei hoje, tem um versículo que diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, a ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Isso tudo só nos mostra isso mesmo, que ele está sempre conosco e que podemos confiar nele, porque ele está aqui, está nos ajudando de todas as formas. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Muito bom. Glória a Deus. Falar, Cidinha? Muito bom, querida. Delícia te ouvir, viu?
Gente, Cidinha, eu falo que isso daqui para mim é um momento maravilhoso, que eu estou aprendendo com as irmãs. Nossa, que bênção. Muito bom. Para mim, muito bom. Hora de gravar. glória a Deus. Eu vou parar a gravação agora, aí a gente pode